Bom dia nesse domingo lindo, maravilhoso. E quero aqui deixar algumas razões pelo qual você não consegue orar, pelo qual você espera motivação, o qual você espera sempre uma motivação para levantar da cama ou levantar de madrugada, fazer propósito. E eu percebo que essa construção, ela com o tempo, ela se perde quando você não tem uma intensidade. Esses dias eu recebi lá na minha caixinha de pergunta no Instagram uma pessoa que fez uma pergunta: pastora, eu não consigo ter intimidade com o Senhor porque parece que quando eu vou na intensidade eu retrocedo, eu tenho preguiça, eu tenho cansaço e eu não consigo ouvir a voz de Deus. Você só vai saber quem eu sou se você andar comigo, se você frequentar a minha casa, se você tomar café comigo, se você jantar comigo. Você só vai ter um relacionamento comigo se você perceber quem eu sou. Assim é na sua vida sentimental, assim é nos nossos relacionamentos com pessoas. Agora, como que é a minha vida com o Senhor? Há anos atrás, né, quando eu até pregava naquela época, ministrava naquela época, mas eu não tinha intimidade. Eu tinha uma coisa chamada prática, porque hoje você vai aqui no YouTube, gente, tem sermões prontos, tem pregações prontas, mas intimidade, saber quem é o teu pai, é quando há relacionamento. E quando há relacionamento? Quando esse lugar de relacionamento, eu invisto tempo. Sabe aquelas horas que você passa vendo nada no TikTok? Aquelas horas que você passa vendo absolutamente nada? Quando você vê, já deu 2 horas da manhã. Por que você não orou nesse período? Eu compartilhei, inclusive, nas mentorias, essa semana, algumas pessoas que eu atendi nas mentorias. Eu tive um período que toda vez que eu pegava a palavra de Deus, eu pegava a Bíblia, eu tinha um sono assim, que parecia que eu não ia conseguir ler a palavra de Deus. E eu comecei a perceber que aquilo ali era uma guerra espiritual. Por quê? Porque eu lia livros, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler. E agora, então, como eu faço faculdade, eu preciso ler constante, ler artigos e ler. Eu sempre gostei de ler, sempre foi uma facilidade. Mas eu comecei a perceber que toda vez que eu falava, vou ler a palavra, e aqui eu vou orar, vinha sono, vinha cansaço, eu comecei a vencer. E eu comecei a entender porque lá em Jeremias vai dizer que ainda existem coisas ocultas que Deus quer me revelar. Por quê? Porque é na profundidade. Ezequiel 47 vai dizer, descer as águas mais profundas. Porque se você é uma pessoa que caminha sobre o raso, como que você vai perceber a vontade de Deus sobre a sua vida? Por isso que hoje as pessoas ficam muito confusas entre a revelação, entre as palavras proféticas e a palavra de Deus. O que Deus fala contigo. Entenda uma coisa, o tempo que você investe, né, vendo nada na rede social, comece a fazer um propósito com o Senhor. Senhor, a partir de hoje, eu vou descer a tua olaria, eu vou investir 1 hora do meu tempo, mas não é o último horário, é simplesmente você ter prioridade, quando a palavra diz, buscar o reino dos céus em primeiro lugar, buscar o reino do céu, buscar em primeiro lugar as coisas do Senhor. Por quê? Porque o relacionamento, gente, é construção. Eu fico tão empolgada, gente, para poder falar do Senhor, que eu gente, vai passar, viu? Vai passar aqui, ó, os barulhos aqui na porta da minha casa. A Clarinha não gosta de barulho. E quando eu entendi que esse lugar de relacionamento, como que eu quero ouvir o Espírito Santo se eu nem sei quem ele é? Como que eu quero ouvir o Senhor se eu nem sei o que está escrito sobre mim, sobre as promessas, sobre a minha vida? A palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela é como espada de 2 gumes, ela é cortante, ela penetra, ela vai fundo, ela é profundidade. E o que está por trás do que você não ora? Está a carnalidade. Você não busca as coisas do Espírito porque você não conhece o Espírito. A palavra vai dizer que o homem espiritual, somente o homem espiritual discerne das coisas do Espírito. Eu preciso descer a olaria do Senhor. Uma das coisas que, assim, gente, eu tenho saudade é da época do meu deserto. Porque naquela época do deserto eu orava, gente. Eu orava, mas eu orava por horas. Eu orava 4 vezes no dia. E foi um período onde eu estava muito debilitada. Foi um período onde eu
não tinha, né, a quantidade de tarefas que eu tenho hoje. Eu não tinha tarefa nenhuma, né? Tudo tinha desabado naquela época. E eu vou te falar que foi um lugar onde eu mais cresci, foi o tempo onde eu mais cresci. E foi ali que eu tive um encontro com Jesus. Foi ali que eu tive minha experiência com o Senhor, de que o Senhor, Ele fala, de que o Senhor, Ele tem palavra, de que aquilo que o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. E talvez as coisas não estão acontecendo na sua vida porque você vê Deus como um Senhor, não como teu Pai. Como que você vai se relacionar com uma pessoa que você não senta com ela, que você não toma café com ela, que você não almoça com ela, né? Sua vida é sempre muito corrida, é uma adrenalina, é uma agitação, né? E aí você nunca consegue parar e dizer, Senhor, senta aqui comigo, fala comigo, né? Gente, eu necessito, meu combustível é a oração. Sem a oração, sem a presença, que vale a minha vida? Tem aquela canção que fala, né, gente? Que vale ter tudo e não ter nada. Te dá meus lábios e não minha alma. Quero me entregar a ti. Não me recordo o restante, mas ela é muito intensa. Então eu quero deixar essa palavra para você. Não deixem de se inscrever, gente, aqui no canal. Né? Me sigam aí para mais vídeos. Sejam abençoados aí com esta palavra, com essa ministração. O Senhor, Ele quer te levar a um nível de intimidade. Ele quer te levar a descer à olaria do Pai. O que você encontra no secreto, você não encontra na faculdade. O que você encontra no secreto, você não encontra em lugar nenhum. É só isso. E é o suficiente. Deus te abençoe.